Boa tarde a todos. Hoje eu vim para falar um pouquinho sobre o torcicolo congênito. O que é o torcicolo congênito? O torcicolo congênito é a contratura de um músculo chamado esternocleidomastoideo. Esse músculo, ele se apresenta em par aqui, um à direita, outro à esquerda. Ele sai aqui de trás da orelha e vem até aqui à frente desse ossinho aqui, a clavícula. A função dele é a seguinte: por exemplo, o meu lado direito, meu esternocleido à direita, ele vai inclinar a minha cabeça para a direita e rodar meu queixo para o lado oposto. Então, se eu quiser olhar o passarinho ali, do lado oposto, rodando o queixo, eu vou usar o esternocleido à direita. O oposto, a mesma coisa. Então, eu venho, inclino à esquerda, rodo o meu queixo para o lado oposto. Então, eu tenho a ação aqui do esternocleido à esquerda. Veja, o bebê que nasce com torcicolo congênito, ele nasce com a contratura de um dos lados, né? Um desses músculos. Então, ele vai apresentar, suponhamos que a direita, a contratura seja a direita, ele vai ficar com a cabecinha inclinada para a direita e o queixinho rodado para o lado oposto. Ele pode também, isso acontece, tá elevando o ombro do mesmo lado aqui à direita. Então, ele permanece num padrão de inclinação, rotação do queixo para o lado oposto e elevação do ombrinho do mesmo lado. Isso vai dificultar muito a movimentação da cabeça, de rotação, de inclinação para o lado oposto. Então, é imprescindível que, assim que detectado, já comece um trabalho aí de reabilitação, né? Uma programação para a gente estar revertendo esse quadro. Parece uma coisa que é rara, porém não é. A cada 250 bebês, um nasce com o torcicolo congênito. Quais são as causas, né? Por que isso acontece? São várias as causas. Pode ser hereditariedade, pode ser um parto mais traumático, com fórceps, alguma lesão que ocorra durante o parto. Pode ser a posição intrauterina, então a posição que o bebê passou durante a gestação intraútero. Pode ser, teve um trabalho que falou que 75%, esse trabalho foi publicado no Brasil, 75% das crianças que nasceram com torcicolo congênito foram da primeira gestação. Então, a incidência maior na primeira gestação, da mãe ali que teve aquele bebê. Outros trabalhos dizem que a falta do aporte sanguíneo naquele músculo pode também provocar essa contratura. Veja, uma notícia muito boa é que entre 90% e 95% dos bebês que apresentam o torcicolo congênito, até 8 meses, essa condição ela é corrigida totalmente, desde que se tenha uma intervenção precoce na fisioterapia. Então, essa é uma notícia muito boa. O que eu vou fazer dentro da fisioterapia? Qual o tratamento que eu vou estar utilizando nesses casos? Veja, os bebês chegam, que eu recebo, bebês já muito novinhos, até antes de um mês, às vezes com semanas, né? Então, eu vou precisar, primeira coisa, orientar essa família. Por exemplo, eu vou pedir para essa família observar a mobília do quarto. Um incentivo muito grande que a criança tem de olhar é a porta. A direção da porta é que ela percebe que a mãe entra, as pessoas fazem movimento de entrar e sair, elas ouvem a mãe chegando, elas ouvem vozes. Então, esse é um estímulo muito forte na vida dos bebês. Então, o que eu vou orientar? Para observar se o berço está posicionado de uma forma que a criança tenha que olhar no sentido da correção. Então, nunca deixar o berço numa posição onde ela já tem a contratura, mas fazer a correção do padrão que eu desejo ali com aquele bebê. O segurar no colo também favorecer a rotação da cabeça para o lado da correção, na amamentação.
os irmãozinhos, a babá, a vovó, a família toda, sempre se dirigir também para a criança, com o olhar, né, com a presença deles, no sentido da correção. Então aí todo o tempo eu vou estar trabalhando com esse bebê, né? Na fisioterapia eu vou também orientar essa família, a mamãe, quem passa o dia com a criança, normalmente as mães, né, a vovó também, a fazer um calorzinho superficial nesse músculo. Então existem bolsinhas de gel pequenininhas que a gente aquece um pouquinho, protege a pele com uma fraldinha e coloca sobre o músculo que tem aí a contratura. Então eu faço um pouquinho desse calor, deixo lá uns 10 minutinhos e aí então eu começo a solicitar o olhar dessa criança, a mudança da posição da cabeça no sentido que eu quero a correção. Então, o calor superficial é muito bem-vindo, relaxa essa musculatura. Vou orientar os alongamentos do músculo trapézio, porque a tendência do lado da contratura é ele elevar os ombrinhos, o ombrinho do mesmo lado. Então, vou orientar como está alongando essa musculatura também, que faz a elevação do pescoço, né? Enfim, então eu vou, dentro da fisioterapia, convocar toda a família para também me ajudar no dia a dia em casa. E aí sim eu tenho um resultado maravilhoso e muito mais rápido e muito mais eficaz. Uma coisa que vale a pena ressaltar também é que as crianças que apresentam o torcicolo congênito, algumas vezes, apresentam um nódulozinho que ele é palpável na região do esternocleido, no trajeto dele. Esse nódulo normalmente é pequenininho e ele pode ser visto, visualmente a gente consegue às vezes ver, e algumas vezes a gente precisa até palpar. Esse nódulo ele pode crescer até o tamanho de uma amêndoa. Agora a notícia boa é que até o 8º mês, esse nódulo ele se reduz e até desaparece. Enfim, então é muito importante que eu faça essas correções o mais precoce possível. Por quê? Para que eu não tenha complicações no desenvolvimento da criança. Por exemplo, às vezes ele pode fazer, se ele não conseguir fazer a correção, desenvolver uma escoliose, né? Cervical, torácica, compensatória por ter a cabeça todo o tempo mais inclinada e rodada para um lado só. Uma outra coisa também que acaba acontecendo é que a criança desenvolve uma coisa chamada plagiocefalia. O que é a plagiocefalia? Ela é como se fosse um pequeno achatamento da cabeça, aonde a criança permanece mais apoiada. Então, aquela forma esférica da cabeça, aonde a criança faz mais pressão para apoiar, devido, né, essa rotação e a inclinação, acaba acontecendo aí a plagiocefalia. Então, se eu consigo trabalhar precocemente com essas crianças de uma forma efetiva, que a família também colabore com a gente lá no tratamento, todas essas deformidades, elas são corrigidas, elas são, na verdade, evitadas, para que eu possa, então, evitar cirurgias mais, né, a longo prazo, uma escoliose que às vezes precisa trabalhar depois, a vida, né, durante o crescimento todo da criança. Então, o prognóstico é muito bom, de 90% a 95% as crianças resolvem completamente essa condição. Então, o melhor é que elas venham muito cedo para a fisioterapia e que a gente consiga, então, trabalhar de uma forma efetiva e bastante rápida, evitando situações mais severas com o crescimento das crianças.